Olá! Hoje eu quero falar com as mulheres que estão cansadas de sentir pelo menos alguns dos seguintes sintomas: inchaço, retenção de líquidos, fadiga constante, variações gigantes de humor, falta de libido, insônia, acne, TPM exagerada, dificuldade para emagrecer, ganho de peso constante, entre outras coisas, né? Mas olha só, o que você acha de parar de focar tanto em somente reduzir os sintomas que você tem, investir um pouco mais em ações práticas e que estão no teu alcance, né, para te ajudar a cuidar das raízes do seu problema? Meu nome é Carla Rigg, eu sou Health Coach especializada em saúde hormonal e intestinal, em psicologia do comer emocional, e hoje eu quero te contar por que os seus intestinos têm um papel importantíssimo no equilíbrio dos seus principais hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona, e o que você pode fazer desde já para ajudar o seu corpo a se equilibrar de forma mais natural. E não esquece de deixar aqui embaixo a sua curtida e de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este aqui. Bom, é isso mesmo. Os seus intestinos têm um papel super importante no equilíbrio dos seus hormônios. E hoje eu queria te explicar a conexão entre os seus intestinos e o equilíbrio dos seus hormônios estrogênio e progesterona e por que você precisa olhar com carinho para eles se você quiser ajudar o seu corpo a se equilibrar de dentro para fora e de verdade, né? Olha só. Para quem não conhece, o hormônio estrogênio, ele é um hormônio importantíssimo no nosso corpo e algumas de suas funções são as seguintes. Ele é o responsável pelo crescimento do endométrio dentro do nosso útero, né, mensalmente, deixando o nosso útero pronto para uma eventual gravidez. Ele regula a distribuição de nossa gordura corporal, é o estrogênio quem dá as formas femininas ao nosso corpo, com mais gordura nos quadris e nas coxas, né? Ele influencia no metabolismo do cálcio nos nossos ossos, por isso que mulheres em menopausa, elas naturalmente, né, produzem menos estrogênio e elas são muito mais suscetíveis à osteoporose. Ele aumenta a lubrificação vaginal, né, ou seja, mais estrogênio, mais lubrificação, menos estrogênio, menos lubrificação. Ele protege as nossas células nervosas, entre outras funções. Mas em resumo, o estrogênio é um hormônio importantíssimo e essencial para a saúde da mulher. E o problema todo acontece quando os seus níveis estão em desequilíbrio, ou muito altos ou muito baixos. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar especificamente dos casos em que eles estão muito altos, né? E o porquê que cuidar dos nossos intestinos, né, pode nos ajudar a trazer mais equilíbrio para o nosso corpo. Deixa eu te contar. Quando os nossos níveis de estrogênio são muito elevados ao longo do mês, principalmente na segunda metade do nosso ciclo, quando quem deveria ser o protagonista da cena é a progesterona e não o estrogênio, ocorre um quadro chamado de predominância estrogênica, que é uma das principais causas dos sintomas chatos que eu mencionei no início do vídeo. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que a predominância estrogênica, ela não ocorre somente quando os níveis de estrogênio estão muito altos de forma absoluta, né? Ela também pode acontecer mesmo que os seus níveis laboratoriais estejam dentro dos padrões normais, mas a sua proporção com relação ao hormônio progesterona esteja muito acima do que deveria, né? Ou seja, níveis normais de estrogênio em conjunto com baixos níveis de progesterona também levam a um quadro de predominância estrogênica, da mesma forma, né? E muitas vezes as pessoas elas só olham os valores absolutos do estrogênio e não a sua proporção com relação à progesterona. Rapidamente, para quem não conhece, né, o hormônio progesterona é um dos principais hormônios para regular os nossos ciclos menstruais, né? Porque literalmente é ele quem prepara o útero para segurar o potencial óvulo fecundado, né, todos os meses. Mas fora essa função, a progesterona é um hormônio que tem um papel assim super importante, né, para a gente não reter líquidos, para a gente controlar as nossas variações de humor, para a gente ter mais libido, para a gente ter um sono mais reparador, enfim,
Por diversos motivos, né, a progesterona é considerada um dos hormônios do nosso bem-estar, né? Porque quando a progesterona está equilibrada, né, ela faz a gente se sentir mais calma, né, mais zen, né, mais equilibrada, bem com a gente mesmo, né? Fora isso, quem não gosta de se olhar no espelho e sentir que tá mais sequinha, né, sem aquela sensação chata de se sentir toda inchada e retendo um monte de líquidos, né? Mas, infelizmente, por diversos fatores, entre eles o estresse e o uso de pílulas ou métodos anticoncepcionais hormonais, né, tudo isso impacta a nossa evolução, a nossa ovulação e a nossa capacidade de produzir progesterona de forma eficiente, deixar o nosso ciclo mais equilibrado. E isso, como eu mencionei agora há pouco, né, faz com que o estrogênio predomine durante o mês todo, né, e faz com que a gente tenha aqueles sintomas chatos que eu mencionei no início do vídeo. Mas tá bom, Carla, onde é que entra os nossos intestinos nessa história toda, né? Então deixa eu te contar. O estroboloma, ou o microbioma do estrogênio, é um grupo específico de bactérias que vivem no nosso intestino e que são responsáveis por metabolizar ou processar o excesso de estrogênio no nosso corpo, tá? Ressaltando aqui que o estrogênio ele não é produzido apenas nos nossos ovários, né? Ele também é produzido pelas nossas adrenais e pelas nossas células de gordura. Ou seja, quanto maior o índice de gordura corporal de uma pessoa, maior a tendência de se produzir estrogênio em excesso. E isso vale tanto para mulheres quanto para homens. Mas olha só, em primeiro lugar, o excesso de estrogênio circulante no nosso corpo, ele é levado para o general de filtragem, né, que é o fígado, né? O fígado é o responsável por filtrar toxinas, metabolizar remédios, transformar substâncias circulantes no nosso corpo que elas precisam ser excretadas ou modificadas para algo que a gente consiga lidar, né? Então aí eu quero que você pense na seguinte imagem, né? O seu fígado pega o excesso de estrogênio circulante no seu corpo, ele empacota numa caixinha branca, bonita, com um lacinho e manda para o seu intestino fazer a entrega final, ou seja, mandar embora através das suas fezes, né? Agora você imagina, né, a seguinte situação, de que lá dentro do seu intestino, ao invés de você ter os entregadores do bem, né, as bactérias do bem, que sabem exatamente, né, que as caixinhas brancas bonitas têm que ser mandadas embora, né, você tem um monte de baderneiros, né, que não estão a fim de entregar nada para ninguém, e o que eles querem é abrir as caixinhas brancas, né, para ver o que tem dentro e fazer uma bagunça geral. O que você acha que acontece quando você tem esse ambiente de desequilíbrio intestinal? Todo aquele estrogênio que estava empacotadinho, bonitinho, num formato prontinho para ser excretado, ele é reativado, ele volta para o seu corpo, né, para sua corrente sanguínea e fica recirculando. E aí isso tem o potencial de agravar cada vez mais o quadro de predominância estrogênica, né, e agravar aqueles sintomas que eu já mencionei, de inchaço, retenção, fadiga constante, falta de libido, insônia, variações de humor, TPM exagerada, acne, dificuldade para emagrecer e ganho de peso. E aí, ó, reforçando aqui o seguinte, quanto maior o excesso de estrogênio circulante, maiores os riscos de se desenvolver endometriose, síndrome do ovário policístico, câncer, tá? E tecido mamário em homens, que também não é uma coisa nada legal. Então, veja bem, todos esses problemas também podem ter causas genéticas e isso a gente não pode descartar, mas de qualquer forma, entender como que funciona esse mecanismo, né, de detoxificar e ajudar o nosso corpo a metabolizar melhor esse excesso de estrogênio de forma mais natural vai ajudar a gente em todos os sentidos, né, mesmo que a gente tenha uma questão genética. Mas agora que eu já falei bastante do problema, né, deixa eu te contar as 4 principais formas que você pode ajudar o seu corpo a trabalhar melhor, né, e ter mais capacidade de detoxificar o excesso de estrogênio, né, para eliminar ou pelo menos amenizar, né, os seus sintomas. Primeiro eu vou mencionar os 4 itens, né, que eu separei e depois eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles, né, para ficar mais claro. Então, número 1, alimente-se com foco em equilibrar os seus intestinos e a sua flora intestinal. Número 2, reduza a sua exposição a xenoestrogênios. Xenoestrogênios são compostos sintéticos que atuam como disruptores hormonais no nosso corpo. Número 3, reduza ao máximo o seu consumo de açúcar e de carboidratos refinados, né? Número 4, invista diariamente em alimentos que ajudem o seu fígado a trabalhar melhor. Então, olha só, número 1.
Primeira coisa, não dá pra gente falar em equilíbrio intestinal sem falar em aumentar a qualidade e a variedade nutricional, bem como aumentar a quantidade de fibras e de água na nossa alimentação. Isso tudo parece meio manjado, mas não é não, viu? Diversas pessoas com quem eu converso têm a certeza que comer uma saladona de alface, tomate e pepino todos os dias é sinônimo de comer vegetais variados. Mas o fato é que se você realmente quiser comer para equilibrar a sua flora intestinal, você precisa ir muito além da saladinha de alface e tomate. Você precisa investir em variedade de verdade, com cores fortes, né, e diferentes, né? E olha só, eu quero muito reforçar aqui para as pessoas que ainda acham que o intestino ele serve apenas para mandar embora o resto de comida que sobrou, né, da sua digestão, que ele é um órgão tão incrivelmente importante que ele tem uma ligação direta, né, com o cérebro, com a nossa resposta imunológica, com o nosso sistema endócrino. Ele produz hormônios, ele produz enzimas, enfim, é um cara fantástico. Então, a dica principal aqui é a seguinte: preencha no mínimo, gente, metade do seu prato com vegetais variados, coloridos, né? Aposte nos vegetais de forma consciente. Tenha em mente que quanto maior a variedade da sua alimentação, mais tipos diferentes de bactérias você vai alimentar no seu intestino, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: se você apostar em comer mais fibras e não aumentar a quantidade de água que você ingere, né, isso vai te gerar constipação e excesso de fermentação e vai ser um tiro no pé. Então vai atrapalhar todo o teu processo. Então mais água também. Próximo item, né? Reduza a exposição a xenoestrogênios, tá? Que são os compostos sintéticos que imitam o estrogênio. Esses compostos, eles possuem moléculas que são muito parecidas com as do estrogênio e atuam como disruptores hormonais no nosso corpo. Eles confundem o nosso sistema endócrino e fazem uma bagunça geral na nossa produção hormonal. Você encontra os xenoestrogênios em embalagens plásticas de comidas, nas garrafas plásticas descartáveis de água, em pesticidas, em produtos de limpeza e de maquiagem. Mas como eu sempre falo que o perfeito é inimigo do feito, né? E não dá pra gente eliminar completamente todas as toxinas que a gente ingere. Então que tal a gente começar pelo básico que tá no nosso alcance, né? Então as minhas dicas principais são: evite ao máximo beber em água de garrafinhas plásticas descartáveis, né? Troque as suas garrafas plásticas de água, mesmo aquelas que são de bisfenol free, por garrafas de vidro ou aço inoxidável. Sempre que possível, compre vegetais orgânicos ou higienize muito bem os não orgânicos. Deixe os seus Tupperware, gente, para guardar apenas fruta, salada, coisas frias, mas jamais comidas quentes e gordurosas, né? Para isso, só potes de vidro, né? E se você quiser ir um pouquinho mais além disso, dá uma olhadinha nos seus produtos de beleza, nos seus cremes, nos seus shampoos e veja se eles têm parabeno, tá? Idealmente, parabeno é um disruptor hormonal e tem que estar fora, tá? E olha só, já que eu falei dos xenoestrogênios, né, que são os compostos sintéticos que imitam o estrogênio e bagunçam a nossa produção hormonal, eu quero falar também dos fitoestrogênios, que são os compostos naturais que existem, né, em algumas plantas e que também possuem moléculas muito parecidas com o estrogênio, mas que elas possuem um poder do bem de se ligar aos receptores de estrogênio do nosso corpo, mas para fazer uma modulação natural positiva, né? Os fitoestrogênios naturais, eles são encontrados nos vegetais crucíferos, né? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, aspargos, couve, entre outros, né? E nas sementes de linhaça e nos grãos de soja. Mas minha dica especial aqui é o seguinte: se você quiser comer soja, né? Mas que seja soja orgânica e nunca geneticamente modificada, né? Então eu gosto muito de tofu, tempê, dadame, mas sempre orgânicos, tá? Item número 3, vamos lá, reduzir ao máximo o nosso consumo de açúcar e de carboidratos refinados. Mas antes que você já comece a me olhar com aquela cara feia, né, deixa eu te explicar o motivo, né? Primeira coisa, gente, quando a gente consome muito açúcar, o nosso corpo ele fica literalmente num estado de estresse, né, inflamação. Isso eleva a nossa produção do nosso hormônio cortisol, que também é um hormônio anti-inflamatório, né? Uma vez que o nosso corpo pensa, né, que ele precisa lidar concretamente, né, com o estado de inflamação. E fora isso, o alto consumo de açúcar, né, ou de carboidratos refinados, ele impacta o nosso fígado e a nossa capacidade, né, de detoxificar. Então, a dica é para você reduzir
né? A dica, inclusive, para você reduzir a sua sensação de abstinência, se você estiver nessa jornada, né, de tentar se desviciar do consumo de açúcar, é para você incluir mais vegetais adocicados na sua alimentação, como cenouras, beterrabas cozidas, apostar em frutas cruas ou cozidas com pouca água e canela e adoçar suas receitas com versões mais naturais, né, como uma pasta de tâmaras, stevia, monk fruit, tudo isso para você reduzir aos poucos, mas reduzir o máximo que você puder. E número 4, por fim, não menos importante, né? Alimente o seu fígado, né? Para ajudar o seu fígado a fazer a detoxificação de estrogênio, né? Como eu mencionei anteriormente, o fígado é o general do nosso corpo. Ele possui a função, né, de filtrar toxinas e transformar substâncias potencialmente ruins em formas menos nocivas, né? Que o nosso corpo consegue lidar. O fígado tem uma capacidade gigante de se regenerar, mas ele é extremamente impactado por uma dieta ruim, pelo estresse, pelo excesso de medicações e toxinas e também pelo álcool, né? Então, ótimas opções para você incluir com muita frequência, né, no seu dia a dia, se você quiser pensar em ajudar o seu fígado, são, de novo, os vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, aspargos, couve, repolho, né, entre outros. As folhas verdes escuras, rúcula, espinafre, acelga, né, dente de leão, agrião e também a beterraba. É isso que eu queria te contar hoje. Sei que é bastante coisa, né? Esse vídeo ficou longo, mas eu tenho certeza que se você olhar com carinho, né, e introduzir algumas, né, das recomendações, né, você vai dar um passo enorme para ajudar o seu corpo a se equilibrar mais naturalmente, né, e fazer essa detoxificação de forma mais eficiente dentro do seu corpo. E se você tiver alguma dúvida, pode me escrever ou me mandar uma mensagem ou escrever aqui nos comentários que eu vou adorar te responder, tá? E não esquece de deixar aqui embaixo a sua curtida e de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que esteja precisando desse tipo de dica. Um beijo muito grande e fique com Deus!